Bom, vamos lá. Sou o Bruno. Agora a gente vai falar sobre um caso interessante aí que tá bombando, né? É um assunto que não tem fim e cada vez surgem novas informações, né? Agora, a última que eu vi ali foi isso, né? A Polícia Federal supostamente quebrou a criptografia do celular do Vorcado, né? Que a matéria nos diz aqui, né? Que os dados estão sendo compilados pela Força Policial e compartilhados em breve com o STF e com a PGR. Então aí já começa uma coisa preocupante, né? Porque se por um lado você tem a Polícia Federal aparentemente atuando ali, do outro, parece que ele vai entregar na mão de quem talvez esteja envolvido, né? A gente não sabe exatamente, mas vai que dali surgem fotos em algum resort, né? Áudios de alguma conversa que talvez não devesse aparecer. O que mais a gente pode considerar ali? O que mais pode ter? Fotos, vídeos, né? A gente não sabe que nível de. E outra, né? A matéria diz também uma coisa interessante aqui, né? Segundo relatos feitos, o aparelho celular também apresentava uma camada adicional de proteção, ou seja, ele já estava tentando se proteger, né? Assim, por se tratar de um iPhone, a gente já sabe que é relativamente seguro, né? Imagino que um sujeito como esse que tenha uma boa instrução não deve ficar acessando qualquer tipo de link, qualquer porcaria. Então, não me parece muito honesto essa preocupação dele com segurança, mas todo mundo tem direito a isso. Por isso, o dispositivo eletrônico foi acessado por meio da ferramenta da Força Policial, que tem a capacidade ainda de recuperar informações deletadas. Mas o que acaba acontecendo? Quando você apaga um dado desse tipo de equipamento, celular, cartão de memória, pendrive, quando você apaga, ele não necessariamente foi apagado, ele simplesmente fala assim: olha, eu tenho esse espaço disponível. À medida que você vai usando, ele começa a gravar novos dados. Então, assim, quanto mais tempo demora entre você apagar uma informação e tentar recuperar, menor é a chance de sucesso, porque é, o próprio sistema vai sobrescrevendo aquilo e em algum momento aquela informação específica que talvez você quisesse, ela não consegue ser recuperada, né? Bom, a polícia adquiriu novos softwares, tá? Isso aí também é uma coisa que é natural, porque a tecnologia vai evoluindo, então eles precisam estar alinhados, porque vai subir o nível de criptografia, o nível de proteção, né? O ministro Dias Toffoli deve liberar para a CPMI, né, dados extraídos do celular do dono do Banco Master. Aí fica uma questão. É, acusam o Dias Toffoli de estar envolvido, né? De ter parceria ali, de saber muita coisa. Ele vai receber o material e ele vai repassar para a CPMI, que talvez investigue uma coisa onde ele possa ser pego. É uma coisa que era assim, era comum, mas não se usa mais no Brasil, que é a suspeição, né? O sujeito se declara suspeito por estar parcialmente envolvido. Mesmo que ele não tivesse envolvido, talvez uma forma dele não dizer que está envolvido é ou negar que está envolvido, é falar, não, eu não sou suspeito, não tem nada a ver com isso, né? Ele está negando a acusação. Ainda assim, do ponto de vista ético e moral, ele deveria se afastar, né? Mas a gente sabe que talvez a necessidade dele de permanecer perto desse caso seja uma proteção. Avocado deve prestar depoimento na CPMI dia 26. A defesa do banqueiro pretende limitar o escopo das respostas. Além de irregularidades cometidas pelo banco, a polícia apura se o banqueiro pressionou autoridades para evitar a liquidação da instituição financeira. Ah, essa matéria se encerra aqui. O que mais a gente tem aqui? Entre os aparelhos analisados, ou seja, confirma uma coisa que a gente já sabia, são mais de um aparelho, né? Está um iPhone 17 Pro Max, além de outros telefones atribuídos ao investigado. De acordo com fontes, o material reúne mensagens, áudios, fotos e registro de aplicativos, inclusive diálogos com autoridades que ocupam cargos relevantes. Agora é a questão, né? Quais cargos, né? A gente tem um palpite. Todo mundo aqui tem um palpite, eu acho que todo mundo no Brasil sabe e quem talvez sejam, né? Porque de um lado você tem a Polícia Federal tentando investigar, né? Não toda ela, mas pelo menos uma parte ainda que parece ter um pouco de, digamos assim, vou tentar escolher a palavra, um pouco de lucidez, para não dizer outra coisa. Do outro você tem o Supremo ali tentando barrar essa investigação o tempo inteiro, né? Após a triagem, os dados considerados pertinentes seguirão para a Procuradoria-Geral, que é a indicação do Lula, né?
PGR indicado do Lula, e para o Supremo. A conclusão do relatório técnico ainda deve levar algumas semanas, já que os investigadores tentam recuperar arquivos apagados. Mesmo sem autorização da defesa, a polícia teve acesso ao celular de Vorcaro e de parentes de sócios e do investidor Nelson Tanuri. Em depoimento, o empresário se recusou a fornecer a senha para o aparelho. E aí, né, sob o argumento de risco de vazamento de informações pessoais e de relações privadas. Mas tem algumas relações ali que eu acho que ele queria preservar mesmo, né? A análise ocorreu em São Paulo, o conteúdo extraído já integra os autos encaminhados à Procuradoria. O material está. O material terá peso na definição dos próximos passos do inquérito, sob relatoria do ministro Dias Toffoli. Ora, ora. Né? Quem é o relator do caso que talvez ele faça parte? Para acessar os dados, ah, utiliza como Celebrite, isso é um software famoso no segmento, né, de origem israelense, e o GreyK, desenvolvido nos Estados Unidos. Os sistemas permitem a extração de informações armazenadas em celulares com iOS e Android, mesmo quando os aparelhos permanecem bloqueados. Negativo para acessar o celular. No dia em que Vorcaro prestou, antes da criação, as perguntas que foram feitas. E aqui o maior respeito pelas autoridades, mas é bom que se diga. As perguntas que foram feitas hoje aqui pela senhora, que eram perguntas ditas pelo ministro, estavam na imprensa, noticiadas quando o ato acabou. Por causa nem celular trouxe. E era para não ter o risco de nada. E nós somos surpreendidos 20 minutos depois de acabar a audiência com esse fato. É um vazamento, né? A gente não sabe, são vazamentos seletivos, controlados, a gente pode classificar isso de diversas formas, né? Que o que talvez não está claro aqui, talvez não tenha sido necessariamente uma quebra de criptografia, porque o que acontece? Se você pegar esses aparelhos mais novos, ele tem um efeito de sincronismo, né? Por exemplo, quando o sujeito tem uma conta da Apple lá cadastrada no celular, ele troca de aparelho, naturalmente esses aparelhos ficam sincronizados. Então pode ser que não tenham realmente acessado o 17 Pro Max, porque por se tratar de equipamento mais novo, talvez o software não esteja apto, mas acessar alguma versão antiga, algum aparelho anterior dele que estava sincronizado. E aí, meu querido, já era, não tem jeito, vai pegar mesmo. Esse recurso acaba acontecendo também da mesma forma, né? Com o celular Android, né? Que ao invés de ter a conta na Apple Store, vai ter na Google Play. Então a conta do Google Play, o Gmail, geralmente é o suficiente para o cara fazer esse sincronismo ali. E aí vai pegar, não tem jeito, né? A questão que fica para a gente não é necessariamente a extração dos dados, porque, primeiro, a gente não sabe exatamente o que tem ali, mas pelo fato dele ter tentado evitar passar esses dados, passar a senha, significa que deve ter alguma coisa relevante. Relevante no sentido de ou protegê-lo ou talvez rebater alguma coisa. Porque se houvessem dados ali que trouxessem luz, o sujeito é honesto, não tem nada de errado, ele provavelmente deixaria a senha aberta ali e falar: "Pode olhar que não tem nada". Quando o sujeito preserva, você já fica assim: "Opa, deve ter alguma coisa". E por ter alguma coisa e ele avisar que talvez tenha alguma coisa dizendo: "Não vou dar a senha", o que que nos intui? Que no primeiro momento ele quer proteger ou valorizar aquilo, talvez para fazer uma troca no futuro, e que os dados dali podem ser que não cheguem a lugar nenhum. Porque, por exemplo, se o Supremo entender que os dados não são relevantes, eles não são usados, mas aí a gente corre a chance, e seria uma chance interessante, de que eles acabassem sendo vazados depois, né? Jogados na mídia, a gente acabaria tendo acesso, de um jeito ou de outro, essa informação tende a voltar. Existe uma outra chance aí do seguinte: esses dados não serem utilizados, não serem extraídos, o Vorkara perceber que o barco dele está afundando e ele simplesmente começar a disparar para todo lado. É uma chance muito grande. De qualquer jeito, esses sujeitos de cargo, né, importante e relevante que parece que estão envolvidos, eu acho que eles não vão ter muito para onde correr, né? Eu até desconfio que essa denúncia, todo esse caso do Banco Master, que já rodava há muitos anos, só veio à tona agora simplesmente para o sistema poder ejetar alguns elementos que já cumpriram sua missão, né? Esses caras tinham uma missão aí, tirar o Bolsonaro de circulação, tirar ele de eleição, tentar minar qualquer tipo de oposição. Esse trabalho aparentemente já foi feito, não há muito o que acrescentar ali. Então essas peças, que no fim são peões ali, eles acabam sendo descartáveis, né? Porque
Eles foram buscar um recurso muito longe, eles não tinham como bater, foram tentar ressuscitar o Lula, trouxeram ele, né, fizeram aquela manobra sem vergonha, trouxeram ele de volta, ele ganhou. Só que muitos desses caras colocaram ele na cadeia. E ele ameaçava, ele falava: "Quando eu sair daqui eu vou me vingar, eu vou retribuir", por aí vai. Então eu acho que nesse momento talvez seja o que está acontecendo, né, ele tinha acesso aos dados, até porque pode ser que tenha mais gente envolvida que ele saiba, falou: "Ó, isso aqui vai quebrar o pessoal que já me prejudicou antes". Então tem essa chance aí, a gente vai ter que acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Comenta aí o que que você achou, deixa o seu comentário, a sua opinião aqui embaixo, se puder, se inscreva aí pra ajudar a gente a crescer esse canal e acelerar o processo aí, beleza? É isso